Olá, Grupo Vida. Que o Senhor possa falar e liberar a vida dele ao seu coração em mais essa reunião do Grupo Vida. Cremos que quando estamos reunidos, 2 ou 3, ali a vida de Deus se manifesta, porque o Senhor está presente entre nós. Essa palavra dessa semana nós vamos aprender e aprofundar um pouco mais sobre os problemas não podem parar a nossa vida. Nos últimos dias nós ouvimos uma mensagem em um dos cultos de celebração sobre esse tema tão poderoso que eu queria muito convidar você a ouvir. Está no nosso site bvb.org, você pode assistir o culto pelo YouTube ou baixar o áudio da mensagem para poder ouvir a hora que você desejar. A palavra do Senhor diz em 2 Samuel capítulo 12, verso 13, um momento da vida de Davi que uma grande tragédia tinha acontecido. Eu quero desafiar você a ler esse texto, essa história, quando Davi, ele havia pecado, havia cometido um adultério e logo após o homicídio. Então o Senhor manda o profeta Natã para trazer uma palavra do Senhor. E veio uma palavra de juízo em 2 Samuel 12, 13. O Senhor disse para Davi que a criança, ela iria morrer, que o filho de Davi iria morrer. Que problema tão sério. Mas nós aprendemos com Davi, que os problemas não podem e não devem parar a nossa vida. O que Davi fez? A primeira coisa que nós aprendemos é que Davi soube lidar com os problemas. Na verdade, ele identificou aquela situação não era apenas um simples problema, era um pecado. A Bíblia diz que ele disse no verso 12, pequei contra o Senhor. A primeira coisa que devemos reconhecer e saber lidar de fato com os problemas. O que aconteceu? O arrependimento é o início de tudo. Ele reconheceu que ele havia pecado contra o Senhor. E ele não transferiu a culpa dele para mais ninguém. Ele não quis disfarçar. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Davi ele foi claro e direto, eu pequei contra o Senhor. Aqui é o início da transformação. O arrependimento transforma a sua vida. A segunda coisa que aprendemos é não supervalorizar, também nem subestimar o problema. Davi ele soube lidar na proporção certa. Tem gente que faz de um problema uma tempestade, um copo d'água. Mas também tem gente que tenta diminuir o problema para tentar fugir dele. Trate o problema do tamanho que ele é. Em terceiro lugar, Davi nos ensina a fazer a coisa mais importante, a principal de todas. No verso de número 16, Davi busca a Deus por aquela situação, por aquele problema. A Bíblia fala que ele foi jejuar e orar e passou a noite prostrado. Esse é o caminho em Deus para a transformação. O nosso socorro vem do Senhor. Então nós devemos orar, jejuar e nos quebrantar diante do Senhor. Esse é o segredo de você avançar em Deus para coisas maiores e para vitórias que Ele vai derramar sobre você. Em quarto, a Bíblia nos mostra que mesmo Davi tendo uma sentença da parte de Deus, que aquela criança que ia morrer, ainda assim ele não desistiu de orar. Eu creio que por causa de pelo menos duas coisas. Davi ele conhecia a bondade do coração de Deus. Ele conhecia o Senhor, a sua misericórdia. Creio que ele se lembrava da história quando Deus disse a Moisés que iria destruir o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que então Moisés foi clamar, interceder ao Senhor. Então o Senhor mudou aquela sentença. Há poder na oração, querido. A oração pode mudar a história. A oração ela muda aos céus. A oração tem poder, diz a palavra de Deus. Também nós aprendemos como Davi a agir como um ser humano normal. Não é se tornar um super espiritual ou um super herói. Ele viveu o luto. Ele estava ali sofrendo de luto. Querido, não é errado você chorar. O errado é você viver chorando. Chore no momento certo. Mas saiba que aquele choro vai ser transformado em alegria. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A Bíblia também diz que ele lutou enquanto havia esperança. Enquanto aquela criança estava viva, ele não desistiu. Não desista. Vá até o fim. Somente Deus pode trazer o ponto final. A Bíblia também diz que houve pessoas bem intencionadas que tentaram persuadi-lo a desistir. No verso 17, os anciãos do seu palácio chegaram para tentar animar Davi. Mas vão tentar persuadir a você desistir da sua batalha em Deus. Se você tem uma palavra do Senhor, vá até o fim, não desista. As pessoas também vão te ajudar somente até um certo ponto. Aqueles homens tentaram ajudar Davi, mas logo foram comer, enquanto Davi ficou de jejum. Saiba, as pessoas vão te ajudar até um certo ponto. Depois você segue sozinho, porque o problema é seu.
Você precisa ter maturidade para isso, entender que há muitas coisas que somente você pode fazer e que Deus quer te ensinar a você depender somente dEle, ouvir a sua voz, saber que Ele nunca falhará, Ele é o seu melhor amigo. Também a Bíblia diz que Davi ele soube investir na sua prioridade. Como rei, ele tinha tantas coisas para fazer no palácio, mas ele ficou aqueles dias ali para a prioridade que era a família dele. Querido, você precisa aprender a priorizar aquilo que é prioridade em Deus, e a sua família é uma prioridade. Também Davi nos mostra que mesmo focando naquela prioridade, ele não perdeu a visão do mundo, ele não perdeu a percepção da vida. Pior que seja o problema, você não pode ficar cego, focado somente na desgraça, obcecado pelo problema. Na verdade, você tem a prioridade, mas se lembre que você tem outras pessoas importantes. Há outras pessoas que você precisa também cuidar e dar a devida atenção. A Bíblia diz, no verso 19, que Davi percebeu que aquela criança havia morrido. Não precisou ninguém contar para ele, porque ele tinha uma percepção daquilo que se passava ao seu redor. Também Davi nos ensina a consolar a outros. Logo que a criança morre, ele vai consolar a mãe da criança. Saiba, as pessoas não são iguais. Nem todas têm a estrutura emocional que você tem. Talvez há outras pessoas mais frágeis. E Deus vai te ajudar a você ajudar a outros, a você ser solidário com a dor de outros. A Bíblia fala que nós devemos ajudar os fracos na fé. Ajudar as pessoas mais fracas. Também nós aprendemos com Davi a acertar as coisas erradas do passado, desde que seja possível para você. Porque no verso de número 15, a Bíblia fala que o Senhor disse que aquela mulher era a mulher de Urias. Urias já tinha sido morto, aquela mulher já morava com Davi. Mas a Bíblia diz que depois desse processo de arrependimento e de conserto de Davi com o Senhor, do verso de número 24, a Bíblia diz que então ele casa com aquela mulher. Ele consertou a vida com Deus, e a Bíblia diz que o Senhor deu a ele um outro filho e o Senhor o amou. Aqui está a bênção do Senhor novamente. Não há coisas do passado que Deus não possa transformar, realinhar na sua vida, desde que haja da sua parte o desejo de consertar a sua vida para com o Senhor. Sabe, nós precisamos ter a responsabilidade de assumir as consequências dos erros do passado diante de Deus e de saber que Deus, em sua infinita graça, Ele pode consertar todas as coisas para que possamos avançar e não ficar presos nas coisas do passado.